E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Onde está Paulinho? O meia, que se tornou peça-chave na arrancada do Vasco para escapar do rebaixamento em 2023, tem sido uma figura quase ausente na temporada atual. Após sofrer uma grave lesão no joelho no ano passado, sua presença em campo foi drasticamente reduzida, gerando muitas dúvidas e frustrações entre a torcida. Há 4 meses do término de seu contrato, os sinais indicam que o vínculo do jogador com o clube pode não ser renovado, o que acende um alerta para o futuro do meia no time. A falta de minutos em campo e as frequentes ausências levantam questionamentos sobre seu papel dentro do elenco e o que pode vir pela frente. Atualmente, Paulinho está entregue ao departamento médico para tratamento de uma lombalgia, problema que vem atrapalhando sua preparação e condicionamento físico. Ele iniciou os cuidados no último dia 24 e, apesar do diagnóstico, vem mostrando evolução nos trabalhos de fisioterapia, deixando a torcida esperançosa em um retorno iminente já na próxima semana. Contudo, antes mesmo dessa nova lesão, o meia vinha sendo pouco aproveitado pela comissão técnica comandada por Fernando Diniz, ficando de fora das partidas durante todo o mês de agosto. Em julho, somou apenas 18 minutos jogados, divididos em 2 entradas no segundo tempo contra o Independiente Del Valle, pelas fases decisivas da Sul-Americana. A última vez que Paulinho atuou pelo Brasileirão remonta a mais de 3 meses atrás, quando entrou aos 38 minutos do segundo tempo na derrota para o Fluminense, em 24 de maio. Ao longo da competição, o meia conseguiu ser titular apenas em 3 jogos, enfrentando Santos, Ceará e Vitória, o que frustrou uma parcela considerável dos torcedores que esperavam ver o Paulinho do meio de 2023, decisivo e vibrante. Contratado no meio da temporada passada, ele foi fundamental para a reação do Vasco, disputando 21 partidas e marcando o gol que garantiu a permanência na Série A na vitória contra o Bragantino. Seu impacto naquele momento não deixa dúvidas sobre seu potencial, mas o cenário atual é completamente diferente. A mudança radical de sua trajetória começou em 2024, quando, no segundo jogo da temporada, Paulinho sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho durante um empate contra o Bangu. O impacto foi enorme, quase 10 meses longe dos gramados, tempo necessário para a recuperação dessa grave lesão. O meia só voltou a ser relacionado para um jogo no final do Brasileirão, na 36ª rodada contra o Atlético Goianiense, ainda que sem conseguir se firmar. Na atual temporada, apesar de ter tido algumas chances sob o comando do então técnico Fábio Carille, período em que marcou um gol e deu uma assistência em jogos consecutivos do Campeonato Carioca, ele não conseguiu manter uma sequência de atuações. Com a chegada de Fernando Diniz, sua participação diminuiu ainda mais, limitando-se ao banco de reservas e, por vezes, sequer sendo relacionado. Diante desse quadro, fica a dúvida que paira sobre a torcida e a diretoria: Paulinho ainda tem condições de reencontrar o futebol que encantou em 2023 e ser um diferencial para o Vasco? Ou o clube deve se preparar para se despedir de um jogador que, apesar de tudo, ainda guarda grande carinho do torcedor? O tempo dirá se haverá uma reviravolta na carreira do meia dentro do cruzmaltino ou se sua passagem está realmente chegando ao fim. Enquanto isso, os olhos da torcida permanecem atentos, na expectativa por notícias que possam reacender a esperança de vê-lo em campo novamente com a mesma força que já mostrou. O Vasco, que por tantas décadas foi sinônimo de futebol envolvente, talento e garra, enfrenta hoje uma crise que transcende resultados e coloca em xeque a própria essência do clube. Aquele estilo de jogo que encantava, que fazia a torcida vibrar nas arquibancadas, parece ter se dissipado diante de uma realidade dura e pouco promissora. A falta de criatividade, a dificuldade em construir jogadas consistentes e a ausência de uma identidade clara em campo transformaram partidas que antes eram momentos de alegria em apresentações mornas e sem inspiração. Mais do que perder jogos, o Vasco parece ter perdido a alma do seu futebol, deixando sua torcida aflita e desamparada diante de uma equipe que luta para reencontrar o caminho do brilho e da emoção. Esse cenário não é apenas um reflexo dos números ou das posições na tabela, mas um retrato de uma crise profunda que afeta diretamente o sentimento dos torcedores. A expectativa de dias melhores convive com a frustração de ver um clube gigante perder seu protagonismo e sua força dentro de campo. O Vasco se encontra em um momento delicado, onde o passado glorioso contrasta violentamente com a realidade atual, deixando um vazio difícil de preencher. A pergunta que ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais é inevitável: será possível reverter essa queda e ressuscitar o futebol de qualidade que sempre foi a marca registrada do clube? A torcida anseia por respostas, por projetos que tragam esperança e, acima de tudo, pelo retorno da paixão que o Vasco sempre despertou no coração de seus fãs. A atual situação do Vasco reflete um momento de profunda crise no que um dia foi sinônimo de futebol vibrante e envolvente.
A decadência técnica e tática, somada à falta de consistência dentro de campo, tem levado o time a atuações apagadas e resultados que frustram uma torcida histórica e apaixonada. O que antes era marcado por talento e ousadia hoje dá lugar a uma equipe sem identidade clara, perdida entre erros e improvisações. Esse cenário levanta um questionamento inevitável: onde ficou aquele futebol que fazia o coração do vascaíno bater mais forte? A resposta, infelizmente, parece cada vez mais distante, enquanto o time se afunda em uma rotina de desempenhos apagados e esperança frustrada. Porém, mesmo diante desse quadro sombrio, ainda há espaço para a reconstrução e resgate da dignidade futebolística. É fundamental que a direção e os responsáveis pelo projeto esportivo enxerguem com clareza o tamanho do desafio e adotem medidas que tragam de volta a alma e a paixão que fizeram do Vasco uma potência. Mais do que resultados imediatos, o clube precisa retomar a valorização do talento, o planejamento de longo prazo e a criação de uma cultura vencedora. O bom futebol pode estar temporariamente ausente, mas não está morto. A torcida, sempre fiel e fervorosa, segue esperando o momento em que o time volte a encantar, unindo técnica, raça e tradição em campo. E esse momento pode estar mais próximo do que se imagina, caso haja empenho e um projeto verdadeiramente comprometido com a recuperação da identidade vascaína. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. A situação atual do Vasco mexe profundamente com o coração da torcida, que vive entre a esperança e a frustração a cada jogo. Agora queremos saber o que você, torcedor vascaíno, pensa sobre essa fase difícil do time. Onde você acha que o futebol do clube perdeu sua força? Será que falta uma reformulação na forma de trabalhar dentro e fora de campo, ou a crise vai além disso? Sua opinião é fundamental para entender o sentimento que toma conta de quem vive e respira o Vasco todos os dias. Além disso, olhando para o futuro, o que você espera do time para que ele volte a mostrar aquele futebol que encheu os estádios e emocionou gerações? Quais mudanças você acredita que são essenciais para que o Vasco recupere sua identidade e volte a ser competitivo? Acredita que a base, o investimento em jovens talentos ou até mesmo reforços pontuais podem ser a chave para essa virada? Conte para nós qual é o seu sonho para o Vasco e como você imagina que esse processo de reconstrução deve acontecer. E para terminar, qual o papel da torcida nesse momento delicado? Você acredita que o apoio incondicional pode ser o combustível para o time superar os desafios atuais? Ou será que é hora de cobrar mais firmeza e mudanças efetivas da diretoria e dos responsáveis pelo futebol? Queremos ouvir você, que acompanha o Vasco de perto, para juntos traçarmos um panorama mais claro sobre o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Afinal, é na união entre clube e torcida que o verdadeiro renascimento do Vasco pode acontecer. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.